quando Paulo chega, ele pergunta para aquele pessoal: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês foram batizados? O povo vai falar assim para Paulo: Espírito Santo? Nós nem sabemos quem é Espírito Santo. Aí Paulo fala: ué, mas que batismo que vocês foram batizados? Eles falam: o batismo de João. Aí a Bíblia fala em Atos 19 que Paulo, então, explicou para eles o seguinte: o batismo de João era o batismo por arrependimento para judeu, para povo da primeira aliança, para se arrepender, porque eles viraram as costas para Deus. E então, depois de explicado, Paulo batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Então, se fosse o batismo de João Batista, o batismo que a gente faz hoje, Paulo não rebatizaria o povo. Pelo contrário, Paulo explicou que não era aquele batismo mais, o nosso batismo é outro batismo. Então, o fato de Jesus ter sido batizado por João Batista é para se cumprir as escrituras. Ele fez aquilo como exemplo, como um judeu que era, mas esse batismo de Jesus não tem nada a ver com o nosso batismo realizado hoje por identificação com Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Outra coisa, a didaquê é o documento que a igreja usava como um documento auxiliar, que o pastor usou ali, que fala do batismo. Em momento nenhum a didaquê coloca também ali que é salvífico, né? Ele traz ali como fazer o batismo, que era por água corrente, se não tivesse podia ser em água quente, se não tivesse podia ser por aspersão, e também não é cânon, né? Era um documento auxiliar. A questão de rejeitar o batismo, e o pastor fala, a pessoa que aceitou Jesus rejeitou o batismo, aí já é uma outra história. Porque daí eu não estou falando que o batismo é necessário para a salvação ou não. Eu estou falando de alguém que já disse que creu e agora, na hora de cumprir a ordenança, ele fala: não, eu não quero me batizar. Eu estou tentando imaginar alguém que faria isso, né? Eu acredito que uma pessoa pode rejeitar o batismo porque ela não se converteu de verdade, porque ela não creu. Então, nesse caso, talvez o batismo serviria como uma evidência externa para nós, não para Deus. E também pode mostrar pra gente, pode evidenciar uma pessoa que se converteu, que creu, mas não entendeu o batismo. Se nós temos pastores que não entendem o batismo hoje, eu canso de ver pastores batizando errado, batizando como se fosse o batismo de João Batista, batismo de arrependimento, batismo que não é feito em nome da Trindade. Se tem pastores que não compreendem a doutrina do batismo, quiçá uma ovelha recém-convertida, que às vezes pensa que ela se batizar, ela está fazendo um vínculo com a instituição e não com Jesus. Que ela vai se batizar e agora ela vai ser obrigada a dar o dízimo. Que ela vai, enfim, pode ser uma má compreensão do batismo. Pastor Luciano. Exatamente. Existe, de fato, essa dificuldade de muitas pessoas de compreender essa doutrina do batismo. Mas eu entendo que esse batismo que João realizou em Jesus foi o batismo dos essênios, aquilo que eles praticavam, né? Isso a gente encontra nas escrituras, né? Esse tipo de batismo. Mas não é esse batismo que os discípulos faziam. Não era o batismo dos essênios. Não é o nosso batismo hoje. Né?